Gente, estamos mais uma semana de ensino religioso, glória a Deus. Mais uma semana iniciando, pessoal, e a gente está aqui nessas aulas remotas para que a gente possa estar dando continuidade a esses nossos assuntos. E hoje, gente, eu trago um tema bastante e muito importante. Lembram-se que há algumas semanas atrás a gente estudou um pouco sobre os profetas maiores, os profetas menores. A gente já estudou sobre a vida do profeta Isaías, né? Isso, espero que todos estejam atentos aí. E essa semana aí a gente vai estudar sobre o profeta Jeremias. Quem foi Jeremias, o que ele fez, como se teve o chamado de Jeremias para ser um profeta e o que foi que Jeremias fez durante a sua vida de profeta. E o que também está contido no seu livro, exatamente como profeta, Jeremias ele escreveu o seu livro, a sua história e o que ele fez. Então hoje, gente, a nossa aula está voltada para esse cara aí chamado Jeremias. Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Peguem aí suas canetas, seus lápis, papel, para que a gente possa começar essas aulas anotando aí os pontos principais, para que a gente possa estar aí atento a essa aula. Beleza, gente? Então, vamos lá. O chamado. Deus tem um propósito para os seus filhos. Então a gente já começa aí com essa frase muito importante, gente. O chamado. O que é o chamado? Como a gente já está acostumado a ver, o chamado é aquele momento em que Deus ele chama uma determinada pessoa a seguir os seus caminhos. É natural que a gente entenda que desde quando a gente nasce, a gente já é determinado a seguir os caminhos de Deus. Mas Deus, ele age de uma forma tão diferente, de uma forma tão sobrenatural que durante a nossa vida, isso é muito importante, gente, porque isso não é apenas no povo da Bíblia, não é só nos profetas, não é só no Antigo Testamento, não, mas também na nossa vida atual. Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Então, Deus ele vai nos chamar, vai chamar pessoas para que nós possamos nos descobrir nele, para que nós possamos nos refazer em Deus. Então, Deus tem um chamado para cada um de nós. Então, nós sim podemos ser profetas. Aleluia? Então, vamos lá. O chamado, Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. Então, não vai ser diferente na vida de Jeremias. Na vida de Jeremias, Deus também vai ter um propósito para ele. Deus ele vai ter um propósito para a vida de Jeremias. E qual é esse propósito? Vamos lá, para a gente entender melhor, a gente começa aí. Lá em Jeremias, quem tiver com a Bíblia aí, pode pegar. Vou dar um tempinho aí para você pegar. Pega na Bíblia, no livro de Jeremias. Lá no livro de Jeremias, a gente vai começar. Se a gente ler o primeiro versículo lá de Jeremias, a gente vai começar a entender como foi esse chamado de Jeremias. Como Deus chamou Jeremias. Então pega lá, gente, pega lá. Pega lá o livro de Jeremias. Estou esperando aqui um pouquinho. Vou dar 30 segundinhos aí para que vocês possam pegar, para que a gente possa iniciar essa nossa aula aí. Quem quiser dar pause aí no vídeo, dá pause que depois continua. Aleluia. Então abre lá, gente, no livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Pegaram? Então vamos lá. No livro de Jeremias, no capítulo 1, logo no primeiro capítulozinho aí, se vocês forem colocar no versículo 4 e no versículo 5, a gente vai ler agora apenas esses dois versículozinhos para a gente possa entender. Vamos lá. Assim veio a mim a palavra do Senhor,
dizendo. Ou seja, isso daí já é Jeremias contando o seu testemunho. Isso já é Jeremias velho, já Jeremias com uma certa idade, contando como se deu o seu testemunho. E ele fala que assim veio a palavra do Senhor me dizendo, ou seja, assim veio o Senhor me dizendo. Então a gente vê aí uma experiência de Jeremias com Deus, com o Senhor. Então Deus disse isso ao Senhor: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Professor, não entendi. Vamos lá. Vamos ler esse primeiro trechozinho aí. Antes que te formasse no ventre te conheci. Ou seja, Deus está falando para Jeremias que, Jeremias, mesmo antes que tu fosses formar-se no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Então a gente vê o quão perfeito Deus é, porque Deus ele conhecia e Deus ele nos conhece mesmo antes que nós possamos ser formados no ventre de nossas mães. Beleza. Continuando. E antes que saísses da madre, ou seja, antes que saísse do ventre de tua mãe, te santifiquei. Ou seja, antes que você, Jeremias, saísse do ventre da tua mãe, antes que você nascesse, você já era santificado pelo meu nome. Aleluia. As nações te dei por profeta. Ou seja, Deus ele já está consagrando Jeremias como profeta desde do ventre da sua mãe. Então Jeremias ele já era profeta desde o ventre da sua mãe. Então a gente vê algo diferente em Jeremias. Por quê? Porque se a gente for ver na vida dos outros profetas, o chamado dos profetas vai dar no seu caminhar de vida. Como a gente viu em Isaías. Isaías foi chamado para ser profeta quando ele já era velho, quando ele já tinha uma certa idade. Mas Jeremias não, Jeremias ele vai ser profeta desde o ventre de sua mãe. Então, desde o ventre de sua mãe, Jeremias ele já foi consagrado para ser santificado, já foi consagrado para ser de Deus, já foi consagrado para que ele pudesse ser um profeta de Deus. Então, até aí tudo bem, gente? Tudo tranquilo, tudo light, de boa, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Deus conhece os seus filhos antes deles nascerem. Isso foi isso que a gente tocou ainda agora aí. O profeta já tinha sido escolhido por Deus no ventre de sua mãe. O propósito de Deus começa antes do nascimento. Isso já mostra que Deus é o Deus que cuida dos seus filhos. Então, com esse exemplo de Jeremias, a gente vê que exatamente isso. Deus é um Deus que cuida de seus filhos. Deus é um Deus que cuida mesmo antes de que nós possamos nascer. Mas Deus ele vai estar ali com a gente. Deus ele vai estar ali cuidando de nós. Não há ninguém na face da terra que não tenha sido escolhido por Deus para estar no mundo. No reino de Deus não há acaso, há propósito. É isso aí, gente. Então, com essa história de Jeremias que a gente vai começar a estudar hoje, a gente vai ver que as coisas de Deus não vêm por um acaso. Se tem alguma coisa acontecendo na nossa vida, não é por acaso, é por um propósito de Deus. Ah, professor, mas às vezes acontecem coisas ruins, acontecem coisas que eu não quero. Aí tem esse porém. São coisas que eu vejo que eu não preciso. Mas Deus vê como necessário a gente passar por aquilo. Porque até nos momentos de sofrimento, Deus quer nos ensinar algo. Até nos momentos de sofrimento, Deus ele quer nos mostrar algo. Então isso é o que Deus ele nos dá exemplo na vida dos profetas. Ele quer nos trazer para a vida da gente hoje. Beleza? Vamos lá. A recusa do profeta. Então é interessante, a gente já entra com um tema forte aí. Por quê? Porque Deus ele chama Jeremias para ser um profeta. Deus ele diz que desde o ventre da mãe dele
ele já era um profeta, mas quando Deus ele vai chamar verdadeiramente, quando Jeremias ele já vai entender o que é isso, quando Deus ele vai dizer, ó, tu é um profeta, Jeremias ele vai recusar ser um profeta. Mas por que, professor? Vamos lá entender. Lá em Jeremias, você que está com a Bíblia aí, coloca lá. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 6, logo após esse trechinho que a gente leu, vai estar lá dizendo, então disse eu. Então, isso aí é Jeremias dizendo ao Senhor já. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Então vejam só, Deus ele vai chamar, vai dizer, Jeremias, mesmo antes de tu nascer, tu já era um profeta meu. Eu já tinha te consagrado, eu já tinha te santificado, eu já tinha te consagrado como um profeta. E qual vai ser a resposta de Jeremias? Jeremias vai dizer, ah, Senhor, eu não sei, porque eu ainda sou um profeta, eu ainda sou um menino. Ou seja, Jeremias ele vai colocar entre aspas, a culpa na sua idade. Ah, eu ainda sou pequeno, Senhor. Eu ainda sou pequeno, então eu não posso ser um profeta. Vamos lá, vamos entender mais aí. O profeta apresenta uma objeção a Deus. Ele diz que não pode falar porque era um menino. Porque ele era um pequeno menino. Talvez ele fosse muito jovem mesmo. Ou talvez poderia ter a boca pesada, a gagueira, assim como Moisés. Ou seja, vamos lá. Há dois trechozinhos aí que a gente se pode explicar como a recusa do profeta Jeremias. Primeiro, eis que não sei falar. A gente pode entender aí, essa frasinha aí, eis que não sei falar, como, eu ainda sou um menino, eu não sei falar bonito, eu não sei falar com aquela clareza toda, ou porque ele era gago. Assim como Moisés, como a gente vai ver na vida de Moisés, ele era gago. Ele vai chegar para o Senhor e também vai dizer, Senhor, eis que eu também não sei falar. Eis que eu não sei falar. Por quê? Porque ele era gago. Porque ele tinha vergonha de falar. Por quê? Porque ele era gago. E a outra partezinha que a gente pode pegar aí é porque ainda sou um menino. Então isso é Jeremias falando que ele não pode ser um profeta ainda porque ele ainda é pequeno, porque ele ainda é criança. Mas Deus ele vai chamar e Deus ele tem um tempo certo de tudo. Isso nos mostra que mesmo sendo chamado por Deus, Jeremias apresentou uma desculpa. Mas Deus não deseja desculpas. Ele deseja o eis-me aqui. Quando Deus chama alguém, ele deseja obediência e não desculpas. Ou seja, vamos lá. Da parte de Jeremias, houve um erro. Por quê? Porque, como eu disse aí, quando Deus chama uma pessoa, Deus ele não aceita um não. Deus ele quer um sim. Por quê? Porque se Deus escolheu aquela pessoa, é porque Deus ele confia naquela pessoa. E quando Deus chamou Jeremias ele se recusou. E Deus ele não aceitou aquilo. Por quê? Porque Deus ele não deseja desculpas. Ele deseja o eis-me aqui. Assim como Isaías falou, se lembram, né? Como Isaías falou, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, para o que o Senhor quiser. Então Deus, ele, quando nos chama, isso serve para nós, gente, isso serve para nós, você aí que está vendo esse vídeo, ele não aceita desculpas. Ele quer obediência. Então, devemos ser obedientes a Deus diante de todas as circunstâncias, diante de tudo que Deus quer. Por mais que aquilo nos traga momentos fáceis ou momentos difíceis, mas lembrem que Deus, ele não tem o acaso. Deus, ele tem propósitos. Amém? Aleluia. Vamos passar. Glória a Deus. O convencimento de Deus. Então Deus ele vai convencer Jeremias a ser um profeta.
Continuando aí o nosso estudozinho, vai lá pro versículo 7. Tá lá dizendo: mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Então Deus ele vai dar uma autoridade a Jeremias. O Senhor, vamos entender um pouquinho, gente. O Senhor vai chamar Jeremias. Dizer, ó Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te consagrei, desde o ventre da tua mãe tu és santificado, tu és um profeta das nações, eu vou te dar nações, eu vou te dar terra. Beleza. Logo após Jeremias, ele vai ter um certo medo. Jeremias, ele vai recusar, dizer, Senhor, mas eu ainda sou pequeno, eu não sei falar. Mas como eu disse, o Senhor não vai aceitar desculpas, o Senhor não aceita desculpas, o Senhor aceita a obediência. Então o Senhor vai dar uma autoridade a Jeremias. Ele vai dizer, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, você irá. Então Deus ele vai dar uma autoridade. Então Deus vai dizer, ó, se eu te enviar a certa nação, se eu te enviar a certo povo, se eu te enviar a certa pessoa, você irá. Você irá não porque é você, mas porque é por mim. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Ou seja, nesse trecho aí a gente pode ver dois lados. Primeiro, Deus ele vai dar uma ordem a Jeremias. Ele vai dar uma ordem a Jeremias. Vai dizer, ó, se eu te mandar, você irá. O que eu mandar você falar, você falará. E também Deus ele vai tirar o medo de Jeremias. Por quê? Jeremias, quando ele arruma a sua desculpa, Deus ele vai dizer, não, você não precisa disso. Porque eu vou estar contigo. Você não vai estar sozinho. Você não vai estar sozinho. Vamos lá. Deus fala para o profeta que ele não deveria dizer o que ele achava. Muitas vezes, nós colocamos muitas limitações para fazer a obra de Deus, mas Deus não deseja os perfeitos. Ele chama os dispostos, aqueles que ele escolheu. Então, gente, se nós estamos aqui hoje, não é porque nós somos perfeitos. Não existe pessoas perfeitas, mas existem pessoas dispostas a estar pelo reino de Deus. Existem pessoas dispostas a anunciar a palavra de Deus. Então são essas pessoas que Deus ele quer em seu reino. Deus, quando chama alguém, ele mesmo o capacita. Assim foi com Moisés, Gideão, Davi, Paulo, entre outros. Deus pode fazer o impossível mesmo com os improváveis. Então, são com pessoas que o mundo se diz pequena, são com pessoas que o mundo se diz inúteis, que Deus ele vai mostrar que é possível. Deus ele não quer os grandes não, gente. Deus ele não quer os grandes. Deus ele nunca chamou um rei para ser um profeta. Deus ele nunca chamou pessoas grandes, pessoas soberbas para confiar um cargo nele. Não. Ao contrário, Deus chama pessoas humildes para que eles possam se tornar reis, porque sabe que pode confiar nele. Ok? Estão começando a entender aí um pouquinho sobre essa vida de Jeremias? Então vamos lá, isso ainda é apenas o início, vamos lá dando continuidade. O encorajamento vem do alto, aleluia. Vamos lá, continuando nossos estudos aí, vai lá pro versículo 8 e 9, vamos lá? Vai lá. Tá lá dizendo, não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui rapidinho, gente. Tá vendo essa imagenzinha aí? Isso aí é uma representação, isso não é uma foto tirada na hora, gente. Até porque não existia
fotografia na época, então isso aí só é uma representação de Deus ele tocando nos lábios de Jeremias. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Alguns estudos apontam que existe 365 vezes o dizer não temas na Bíblia. Isso mostra um encorajamento diário vindo dos céus. Deus é aquele que chama, capacita e encoraja para as palavras e para o seu propósito. Então vamos lá. Jeremias ele é chamado, Jeremias ele recusa, Deus vai dizer a Jeremias que tudo que ele mandar, Jeremias vai fazer, e tudo que ele pedir para falar, Jeremias vai falar. E logo após, Deus ele vai encorajar Jeremias. Deus ele vai encorajar Jeremias, Deus ele vai dar coragem a Jeremias. Como? Deus, ele vendo que Jeremias ele ainda estava com certo medo, estava com um certo friozinho na barriga, Deus ele vai dizer, calma, porque eu, o Senhor, vou estar contigo, para te livrar de tudo. E naquele momento, Deus ele vai estender a sua mão e vai tocar na boca de Jeremias. O que isso significa, Senhor? Professor? O que significa o Senhor tocar na boca de Jeremias? Significa exatamente isso que está falando no final aí. Eis que ponho na tua boca a minha palavra. Então tudo que vai sair da boca de Jeremias de hoje em diante não vai ser mais palavras ditas pelo próprio Jeremias, pelo querer do Jeremias, mas sim pelo querer de Deus, mas pelo querer divino. Então, as palavras, a voz vai ser de Jeremias, mas o querer vai ser de Deus, o propósito vai ser de Deus. Então é interessante aí que Deus ele vai dizer não temas. E segundo os estudos, na Bíblia vai aparecer 365 vezes a palavra não temas. E é importante lembrar que quantos dias tem um ano? 365. 365 dias são a quantidade de dias que tem um ano. Então isso é uma representação de que Deus ele nos fala todos os dias. Não temas. Não temas, porque eu, o Senhor, estou contigo. Vamos lá. Jesus afirmou que no mundo teríamos aflições, mas precisaríamos ter bom ânimo. O profeta se recusou, mais ainda assim. Deus insistiu e convenceu aquele homem de viver a sua vontade na terra. Então, quando Jesus ele vai vir para a terra, ele vai nos alertar que na nossa vida, no nosso mundo, vai haver aflições, mas que nós teríamos que ter ânimo, nós teríamos que ter coragem, nós teríamos que erguer a cabeça. E foi isso que Deus ele insistiu na vida de Jeremias. Deus ele insistiu na vida de Jeremias por quê? Porque Jeremias teria que viver a vontade de Deus aqui na terra. Porque Jeremias teria que viver tudo que Deus queria para ele aqui na terra. Quando Deus te chama, Ele está contigo. Então, gente, nós, vocês, ainda sendo muitos novos, mas se Deus te chama, é porque Ele confia em você. As lutas podem aparecer, tribulações podem surgir, mas Ele está contigo em todo o tempo. Não devemos temer aos homens, as más notícias, as circunstâncias. Deus é o Senhor da batalha. Então, se você está enfrentando alguma tribulação, se você está enfrentando alguma guerra, algum sofrimento, não temas, porque Deus ele está na frente dessa batalha. Aleluia. Então, gente, aí a gente vê aí um resumozinho
da conclusão sobre o estudo de Jeremias que a gente teve hoje. Vamos lá. Nesta aula sobre Jeremias, entendemos que ele foi um profeta escolhido por Deus para ser a voz profética para Israel. Ou seja, Jeremias ele profetizou em um tempo em Israel. Beleza? Jeremias ele foi chamado por Deus para profetizar em Israel, o povo amado por Deus. O livro de Jeremias mostra que ele foi usado por Deus para falar ao povo, para apontar que eles estavam errados e mostrar o caminho eterno. Então, não sei se vocês estão percebendo, gente, mas Deus ele vai levantar os seus profetas para corrigir o povo. Por quê? O povo de Israel, o povo de Judá, é um povo amado por Deus. Mas como a gente está vendo nos nossos estudos, esse povo muitas vezes estão se corrompendo. Então Deus ele vai estar levantando os profetas para mostrar ao povo que o povo está errado e Deus está certo. Jeremias foi usado contra o pecado e a apostasia. O que é isso, professor? Vamos lá. Jeremias ele se levantou como profeta para lutar contra o pecado, contra tudo aquilo que está errado, contra tudo que é aquilo que não convém ao Senhor, beleza? E contra apostasias. O que é apostasias? Contra coisas que o Senhor não convém, ou seja, para lutar contra aquilo que tudo que não é do Senhor, contra a idolatria a outros deuses, contra tudo aquilo que o povo diz que o Senhor fala, mas na realidade o Senhor não diz. Porque o Senhor tem palavras e tem propósitos certos. Ele foi a boca de Deus para mostrar os planos de Deus para Israel. Muitas vezes suas mensagens falam sobre o cativeiro da Babilônia, a volta de Israel após 70 anos, a outra de dispersão por todo o mundo e o reinado do Messias sobre Israel para sempre. Jeremias foi um profeta destemido. Ele nos mostra que devemos ser a boca de Deus por onde quer que andemos. Não devemos nos amedrontar, pois foi Deus que nos escolheu para a sua grande obra. Ou seja, gente, nesse pequeno estudo de hoje que a gente teve hoje, é para entender um simples fato. Nós não podemos ter medo, porque Deus nos escolheu. Deus não escolheu apenas os profetas do Antigo Testamento. Deus não apenas escolheu Jesus. Deus ele não apenas escolheu os apóstolos, os discípulos. Não. Deus ele nos escolhe para o quê? Para a sua grande obra. Ou seja, Deus tem grandes obras para a nossa vida. Deus tem grandes obras para cada um de nós, gente. Beleza? Então, gente, foi isso nossos estudos. A gente entendeu um pouquinho sobre o chamado de Jeremias hoje. A gente entendeu um pouquinho sobre a vida de Jeremias hoje. Então, espero que todos tenham entendido, todos tenham dissolvido bem esse assunto, beleza? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, falem comigo que eu vou estar à disposição com vocês. Como eu sempre falo, esse link vai estar disponível no YouTube, aberto para qualquer pessoa, beleza? Então, a qualquer momento, vocês podem entrar lá no canal e verem e assistirem esse vídeo, essa aula, ok? Então, bons estudos a todos, boa semana, fiquem com Deus, um abraço enorme do seu professor e até a próxima.